A gente está aqui na entrada norte da cidade, na frente dessa estátua gigantesca que tem aqui do Gregor Ninski, que foi um dos primeiros bispos a introduzir as missas no idioma croata. Na verdade, ele tem o rosto do escultor que o fez, que é um dos mais famosos aqui da Croácia, e ao longo da cidade de Diocleciano a gente vai ver que há mais duas estátuas com o rosto desse mesmo escultor. Na verdade, Diocleciano nasceu na cidade de Solema no ano de 1295, numa família relativamente humilde, mas ele obteve muito sucesso no exército e ele conseguiu se tornar um precário, que é um desses guardas pessoais do imperador. E como é que daí ele virou o imperador? Assiste o vídeo que eu vou te contar como que foi. Como guarda pessoal do imperador, ele assassinou o imperador que ele protegia e foi proclamado imperador romano. Ele foi imperador romano por mais ou menos 20 anos, o que era um milagre para aquela época. E outra surpresa e milagre para aquela época também foi que ele, ao completar 60 anos, resolveu se aposentar. E toda esta fortaleza e citadela de Diocleciano foi, na verdade, construído a mando dele durante 10 anos do seu império para que ele pudesse se aposentar aqui dentro. Essa fachada é original, os arcos são originais, mas as pedras que tem por detrás dos arcos não são, porque essa construção aconteceu no século IV. A partir do século VII, os eslavos invadiram aqui a região e entraram nessa cidadela e começaram a construir casas para morar. Então eles começaram a agregar construções à cidadela original. Então todas essas janelinhas e essas pedras que estão fechando os arcos originais são parte das casas que eles construíram dentro da cidadela. Aqui, essas janelas eram todas abertas, porque na realidade esta área era o corredor dos guardas romanos e que eles ficavam passando para lá e para cá para proteger a cidade. O imperador Diocleciano foi um dos mais cruéis imperadores romanos em relação à perseguição dos cristãos. E é por isso que os cristãos, quando eles invadiram aqui a cidade de Diocleciano através dos croatas cristãos, eles tentaram apagar o nome de Diocleciano da história. Então, aqui na frente, no portão norte, a gente consegue ver que as estátuas que adornavam o portão foram removidas e o seu nome ele foi raspado de várias paredes, no intuito de tentar eliminá-lo da história. Passando aqui pelo portão norte, a gente entra nessa parte aqui que é um vestíbulo que fica entre o corredor, que era aberto, o corredor dos guardas romanos, e a porta de entrada da cidadela. Então era como uma armadilha para os inimigos, porque eles entravam pela porta principal, essa porta era fechada, a porta da cidade era fechada e os guardas romanos lá de cima atacavam o inimigo. Esse chão é uma recriação do chão romano da época, e dentro desta loja a gente consegue ver o chão romano original nessas pedras mais escuras e a calçada que havia na época. Então as ruas eram muito mais largas, iam desta calçada até aquela parede mais ou menos, que essa parede é originalmente romana, porque os romanos sempre construíam com esta mescla de pedra e tijolos. Essa parede continua para dentro das duas lojas. Novamente o chão original, aonde termina a calçada do outro lado da rua e o fim da parede romana. Aqui no peristilo, que era a praça central da época, essa fachada aqui é original e as colunas são originais, os arcos e as colunas são originais. Os prédios que estão atrás destas colunas, inclusive o famoso restaurante Luxor, que fica bem aqui, foram construções posteriores de famílias ricas croatas
que incorporaram os arcos e as colunas à sua fachada, a fachada da sua casa. As colunas foram todas trazidas do Egito. Algumas são de mármore, como essas duas, e algumas são de granito escuro. Elas foram trazidas inteiras em navios, juntamente com 12 esfinges, e a única esfinge que ainda permanece inteira é esta única aqui, que fica bem na entrada da Catedral de São Domênico. Vai começar a provar os sorvetes da cidade. Tem um em cada esquina. Esse aqui é o Pumparella. Então esses são os sorvetes que a gente pediu. Pedi de hibisco. Minha mãe pediu de pistache. O de pistache é uma delícia, né? E o de hibisco é uma delícia, mas tem gosto de melancia. Aqui no Portão Sul, essa rua aqui também é pedra original romana e dá pra ver a diferença com a parte da rua que foi restaurada, que é uma pedra mais clarinha. E esta calçada também é original e estas colunas também, só que só sobraram duas. Essa aqui era uma rua, uma passarela, né, toda de pedras, cercada por colunas que formavam tipo uma varanda que protegia o mausoléu do Diocleciano. Toda essa cidade, eu já falei, foi construída em somente 10 anos. Mas quando ela foi invadida pelos cristãos croatas no século VII, eles entraram no mausoléu de Diocleciano e se desfizeram do corpo. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Dizem que ele foi picado em pedacinhos e jogado no mar, mas ninguém sabe a certo se isso é verdade ou não. E, claro, transformaram esse mausoléu em um templo, a Catedral de Santo Domênico. E, claro, toda a catedral tem que ter uma torre de sino. Então, essa torre sineira ela foi construída na Idade Média. E para comparar a técnica dos romanos e a técnica que eles tinham na Idade Média, como eu disse, a cidade toda foi construída em 10 anos. E somente esta torre na Idade Média levou 300 anos para ser construída. Além disso, essa não é a torre original. Essa torre ela foi totalmente destruída e reconstruída no século XIX, enquanto que o mausoléu segue intacto e dura até hoje em sua forma original. Aqui no final da praça, a gente tem a entrada da ala sul do palácio, que é onde morava realmente o Diocleciano. Essa é a fachada da entrada da casa dele, da vila dele. E a gente vai começar pelo vestíbulo. Então esse aqui era o vestíbulo da casa dele. A gente novamente reconhece as paredes romanas, mesclando pedra e tijolo. Dois usos fundamentais. Primeiro, se você vinha visitá-lo, era aqui que você o aguardava. As paredes eram totalmente revestidas de mármore branco e a cúpula, que hoje é um furo no teto, era uma cúpula de ouro com um pequeno furo para entrar a iluminação natural. E o segundo uso era que ele vinha aqui para se preparar para saudar a população, como a gente viu na representação teatral que eu vou colocar para vocês. Saudava a população, um costume muito comum da época, que representava a adoração ao imperador, era que quando ele dizia ave, a população deitava no chão de barriga para baixo com os braços abertos para demonstrar a adoração. Esse costume é muito utilizado ainda nos dias de hoje pela Igreja Católica. Os padres reverenciam os papas, por exemplo, ou os bispos. O revestimento de mármore nas paredes, todos esses ocos eram ocupados por estátuas. Continuando por aqui, a gente começa a entrar na casa dele, né? Na vila em que ele morava. Então todas essas partes eram quartos. E aqui era a varanda dele. Aqui era a entrada da varanda da casa dele. Todos esses arcos representam a face sul da cidade. As pedras mais escuras são as pedras originais romanas, que são estas. E as pedras mais claras são parte da reconstrução patrocinada pela Unesco. E essas paredes, essas pedras no final, são parte da invasão croata na Idade Média, em que as pessoas foram agregando casas à fachada, inclusive hoje é um restaurante. Essa terraça dele tinha essa vista maravilhosa para o mar.
isso, através desta varanda, ele podia entrar por essas portinhas em cada um dos cômodos ou das casinhas que ele tinha dentro da sua ala, dentro da sua vila. Nessa cidadela que ele construiu moravam muitas pessoas, nobres, soldados, serviçais, e aqui era uma das casas das pessoas que moravam aqui dentro da cidadela, ou as ruínas que sobraram, novamente as paredes romanas e a representação do que sobrou da sala de jantar da casa, de um nobre, claro. O comedor, ele costumava ser redondo e bem grande, porque os nobres, quando se alimentavam, eles se alimentavam deitados. É muito comum a gente ver pinturas romanas da época dos nobres comendo uvas deitado. Então essa era a pose que eles usavam para os seus festivais ou para os seus banquetes. Os pobres comiam como nós comemos hoje em dia, sentados normalmente. Agora a gente está caminhando em direção à Praça Central. Essas ruazinhas romanas não são originais, são reconstruídas porque as ruas romanas eram mais largas e, além disso, o chão desta parte da cidade também não é o original romano, porque as ruas romanas estariam 1 metro mais ou menos abaixo do nível que estão essas ruas reconstruídas. Porque desde 1979 Split é patrimônio da Unesco, então ela vai reformando pouco a pouco para manter a cidadela de Diocleciano. Deixa eu passar na rua Deixe-me Passar, que a lenda é que é a rua mais estreita do mundo. Parte do Palácio de Diocleciano, que vai levar até a Porta de Bronze e vai sair na Orla Marítima. Aqui são os porões que os romanos construíam para guardar vinho, para guardar mantimento. Eles eram sempre construídos da mesma forma, misturando pedra e tijolo, e sempre tinham essas janelinhas que serviam para arejar o local. Hoje esses porões foram transformados em um museu e tem algumas partes que são públicas e que abrigam algumas lojinhas, principalmente de souvenir e joias de mármore. O marítimo é chamado de Riva e ele é super lotado de gente. Tem muitos restaurantes, muitos barzinhos. Principalmente na parte da noite, ele é bem agitado. E seria o fim da muralha do lado oeste, mas ele foi completamente dominado por casas, então hoje a gente já não consegue mais ver. E aqui atrás a gente vê um pedacinho da fortaleza veneciana que foi construído na época. Aqui a gente tem a maquete do Palácio de Diocleciano. Essa é a fachada sul, que é esta daqui, que a gente há pouco tempo estava ali, em que o Diocleciano tinha a vista aqui para o mar. Ela era quadrada, né? Tinha 4 portões, um para cada lado: sul, o norte, o oeste e o leste. A ala sul é onde ele morava e os nobres moravam, e a ala norte, que foi o portão pelo qual a gente começou, é onde moravam os serviçais e os soldados romanos. Aquela era a maquete original que a gente viu e essa é a maquete nos dias de hoje. Então ela já tem a Torre do Sino ao lado do mausoléu, que é aquela praça principal com o restaurante Luxor, e já não tem mais a parede do lado oeste da cidadela, porque já foi ocupada por toda a cidade medieval. Em outro vídeo, Veneza dominou essa área por mais de 400 anos e foi fronteira com o Império Otomano, por isso a cultura croata é uma mistura muito forte da cultura italiana e da cultura turca, mais precisamente. E os turcos nunca conseguiram atacar aqui Split por causa dessa muralha
que os venezianos construíram para proteger a cidade. É a praça principal nos dias de hoje, que se chama Piazza, e aqui a gente consegue ver um exemplar da época romana, um exemplar do século XVI, do século XV, estilo veneziano, e lá no fundo de arte Nouveau, ou seja, todos os séculos, toda a arquitetura dos séculos reunidos em uma só parte, e todas essas casas e palácios pertencem a famílias nobres da Croácia desde a Idade Média até a Renascença. Agora a gente está indo provar o sorvete em outra gelateria que se chama Emiliana, que a gente viu ontem à noite, e que eles produzem as próprias casquinhas do sorvete, similar ao que a gente comeu em Capri. Vou deixar o card aqui para vocês verem o vídeo que a gente fez em Capri. Essa é a famosa gelateria Emiliana. Não importa a hora do dia que você venha, vai ter uma fila quilométrica. Esse até agora é o melhor sorvete. Pêssego e rosa, vamos ver o pistache. É bom também. E à noite a gente foi num restaurante chamado Sug, especializado em comida croata. Então a gente começou com mostra e tartar de camarão. E esse aqui é um atum do mar Adriático, pesca de 2 dias, sobre base de alcachofra de Jerusalém. Vamos ver. Agora vamos ver o purê. O purê é incrível. Ainda tem um alho tostadinho no meio do purê. Nossa, delicioso. E essa sobremesa se chama Paradisat, é típica aqui da Croácia. Então ela é composta de bolacha, um creme de gemas e clara em neve. É uma delícia. Pensei que a bolacha fosse seca, mas não, é molhadinha no licor. Um creme de gemas muito gostoso, lembra muito o nosso pavê. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Tchau e até o próximo!